Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero irmão Mateus e você está no canal EBD Esboço, um canal onde nós vamos juntos aprender a palavra de Deus de uma forma resumida para edificar a minha e a tua vida. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria que você já se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like e ativasse o sino de notificação para que você não venha perder nenhuma aula. Combinado? Na lição passada, nós estudamos sobre o apóstolo Pedro, este grande homem de Deus que fora discípulo de Jesus, apóstolo e posteriormente seria o líder da igreja do Senhor do primeiro século. E hoje nós estudaremos a lição de número 7. Vamos falar sobre Estevão ou Estéfanos em grego, que foi o primeiro mártir a morrer depois de Jesus pela causa do Evangelho. Vem comigo, vamos estudar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos estudar a lição 7. Para começarmos a lecionar a palavra de Deus numa sala de aula, primeiramente nós temos que estar familiarizado com o contexto bíblico. Já que nós vamos falar de Estevão, nós temos que ter uma ideia de como este nome veio a aparecer na Bíblia. Nós sabemos que a igreja do Senhor estava crescendo em quantidade e em discípulos. E você percebe que no começo da igreja, o número de discípulos não era tão grande como no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Então, todos aqueles que vendiam as suas propriedades, preste atenção, todos aqueles que vendiam as suas propriedades levavam aquilo que eles haviam adquirido destas vendas aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, eles administravam esse dinheiro financeiramente e repartiam entre si socialmente, ajudando os pobres, as viúvas e todos aqueles que precisariam ser ajudados. Mas o número dos apóstolos, dos discípulos, foram crescendo. E a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 1, que se levantou uma murmuração entre os gregos, acusando os hebreus de abandonar as suas viúvas. As suas viúvas. Para que nós possamos entender isso, havia um conflito muito grande entre os gregos e entre os hebreus. Porque existiam os judeus que tinham aderido à cultura helenista grega e também existiam aqueles judeus que ainda estavam seguindo as doutrinas antigas, chamado de tradicionalistas. Não é que eles estavam abandonando as viúvas. É que agora a demanda estava muito grande. Porque quando estava menor os discípulos, eles conseguiam administrar ali, na parte administrativa e financeira, porque eram poucos discípulos. Mas a igreja cresceu, conforme a palavra de Deus foi sendo pregada, as conversões foram aumentando e a multidão foi se achegando. E eles começaram a não dar conta da demanda. Então não é que eles deixaram as viúvas dos gregos abandonadas. É porque o número de cristãos cresceu e agora precisava de um pessoal para administrar esta questão financeira e social da igreja. Então os discípulos entraram em um acordo para que pudesse escolher homens para tomar conta desta parte administrativa, financeira e social da igreja. E entre esses homens estava Estevão, ou Estéfanos em grego, como eu já falei. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que houve uma murmuração e precisou escolher homens
para administrar a parte financeira e social da igreja. E quando foram escolher esses homens, algumas características e requisitos esses homens deveriam ter. A primeira coisa, deveriam ser homens cheios do Espírito Santo, muito importante isso. Precisariam ser homens de fé e também precisariam ser homens com boa reputação. Por quê? Porque iriam cuidar da parte financeira e administrativa da igreja. Então, para cuidar desta parte, precisavam de homens na parte administrativa e financeira, porque eram poucos discípulos. Mas a igreja cresceu, conforme a palavra de Deus foi sendo pregada, as conversões foram aumentando e a multidão foi se achegando. E eles começaram a não dar conta da demanda. Então não é que eles deixaram as viúvas dos gregos abandonadas. É porque o número de cristãos cresceu e agora precisava de um pessoal para administrar esta questão financeira e social da igreja. Então os discípulos entraram em um acordo para que pudesse escolher homens para tomar conta desta parte administrativa, financeira e social da igreja. E entre esses homens estava Estevão, ou Estéfanos em grego, como eu já falei. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que houve uma murmuração e precisou escolher homens para administrar a parte financeira e social da igreja. E quando foram escolher esses homens, algumas características e requisitos esses homens deveriam ter. A primeira coisa, deveriam ser homens cheios do Espírito Santo, muito importante isso. Precisariam ser homens de fé e também precisariam ser homens com boa reputação. Por quê? Porque iriam cuidar da parte financeira e administrativa da igreja. Então, para cuidar desta parte, precisavam de homens de confiança. De homens que posteriormente não iriam roubar o dinheiro da igreja. Que iriam levar esta obra a sério. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que para que a obra de Deus possa ser produtiva, precisamos de pessoas de boa reputação, precisamos de pessoas de responsabilidade. É por isso que neste momento constituíram os diáconos, para cuidar dessa área social da igreja. Então você percebe que não era qualquer um que iria tratar e fazer este serviço. Precisariam ser homens de fé e também precisariam ser homens com boa reputação. Por quê? Porque iriam cuidar da parte financeira e administrativa da igreja. Então, para cuidar desta parte, precisavam de homens de confiança. De homens que posteriormente não iriam roubar o dinheiro da igreja. Que iriam levar esta obra a sério. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que para que a obra de Deus possa ser produtiva, precisamos de pessoas de boa reputação, precisamos de pessoas de responsabilidade. É por isso que neste momento constituíram os diáconos, para cuidar dessa área social da igreja. Então você percebe que não era qualquer um que iria tratar e fazer este serviço. Seriam pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para administrar essa parte. E entre eles estava Estevão.
E nós percebemos que, resolvido isso, esta parte administrativa, houve uma perseguição muito grande contra os judeus que pregavam, contra os apóstolos que ministravam a palavra de Deus. Porque a obra do Senhor começou a crescer. E para que os inimigos da igreja viessem parar os apóstolos e os seus discípulos, começou a haver uma perseguição muito grande. A partir daí, os irmãos começaram a se espalhar. E agora aqueles que foram escolhidos diáconos viraram evangelistas, porque começaram a propagar a palavra de Deus. E dentre eles estava Estevão. E o que a Bíblia fala sobre Estevão? A Bíblia vai nos falar que Estevão era um homem cheio de fé, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E a Bíblia diz que através da sua pregação milagres aconteciam. Através da sua pregação pessoas se convertiam. E isso começou a causar uma inveja. Observe que primeiro nós falamos da murmuração, vai acompanhando. Estevão, cheio do poder de Deus, pregando a palavra de Deus, milagres e maravilhas acontecendo. 3 grupos de pessoas se levando contra eles. Os libertinos, os alexandrinos e os sirineus. Perceba que esses 3 grupos, depois você pesquisa porque este canal tem o objetivo de somente comentar algumas partes importantes, mas para a sua aula você precisa pesquisar sobre esses 3 grupos de pessoas. Os libertinos, os liberais, os alexandrinos que vêm da cultura helenista também, de Alexandre o Grande, ou Magno, tá? E os sirineus. Esses 3 grupos de pessoas representam o travamento da obra de Deus. Aqueles que não querem que a obra de Deus cresça. Os invejosos. E essas pessoas estavam no meio dos judeus. Estavam no meio dos apóstolos. Ou seja, estão no meio da igreja. O espírito desses 3 tipos de gente existem dentro da igreja. Pessoas que querem parar a obra de Deus. Pessoas que não querem que a obra avance, prospere. Então são pessoas que quando Deus está usando alguém, elas não têm a capacidade de buscar a Deus, de orar a Deus, de pedir a bênção de Deus para que eles também possam ser cheios do Espírito Santo e fazer a obra de Deus. Não, são pessoas dentro da casa do Senhor, que eles murmuram. Tudo que alguém quer fazer para a obra de Deus, eles falam que não vai dar certo. São que nem os sirineus, eles querem carregar a cruz. Ajudam até a carregar a cruz. Mas não são apegados a Jesus. São obrigados, são como que obrigados a fazer a obra de Deus. Porque Simão Sirineu foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Porque se dependesse dele, ele iria ver Jesus até o final sendo morto. Então tem pessoas que até ajudam a carregar a cruz, mas eles não têm um compromisso com a cruz. São pessoas que se infiltram no nosso meio, até querem ajudar, mas elas não querem ajudar para, de fato, ver que a obra vai dar certo e se alegram com a obra de Deus quando ela dá certo. Não, são pessoas que se infiltram no meio para atrapalhar. São pessoas que criticam o pastor com a obra de Deus quando ela dá certo. Não, são pessoas que se infiltram no meio para atrapalhar. São pessoas que criticam o pastor, são pessoas que criticam o louvor, são pessoas que criticam tudo que existe dentro da casa do Senhor, nada para eles está bom. E quando alguém que se levanta cheio do Espírito Santo começa a pregar, começa a louvar, começa a dar lugar para o Espírito Santo, e Deus começa a salvar, e Deus começa a batizar com o Espírito Santo, essas pessoas invejosas, elas vêm e fazem de tudo para parar aquele servo de Deus. Foi o caso dessas três categorias.
Os alexandrinos, os libertinos e os sirineus, que queriam parar a obra de Deus. Só que eles esqueceram de uma coisa, que Estevão era um homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo. E levaram, e aprisionaram Estevão, levaram até o Sinédrio. E pagaram pessoas para blasfemar, para acusar, para dar mau testemunho de Estevão. Dizendo que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Pagando pessoas para blasfemar, pagando pessoas para acusá-lo de blasfêmia. E por incrível que pareça, existem pessoas assim no nosso meio. Pessoas que querem ver a nossa derrota. Pessoas que querem ver a nossa desgraça. Pessoas que querem ver a gente no chão, cabisbaixo, derrotado. Pessoas são usadas pelo inimigo para fazer a obra de Deus parar. Mas saiba de uma coisa, se você foi levantado por Deus para fazer a obra de Deus com integridade, cheio do Espírito Santo da graça, fique tranquilo. Ainda que você morra, ainda que você perca a tua vida, não desista. Ainda que você venha desfalecer, não retroceda, não tenha medo. Porque aqueles que fazem a obra de Deus, a recompensa não é aqui. A recompensa é na glória. E quando começaram a debater com Estevão, Estevão usa o capítulo 7, 53 versículos, começando desde Abraão até Jesus. Falando de Abraão, falando de Moisés, falando da peregrinação, falando do tabernáculo. Ele passa falando do templo construído por Salomão. Passa pelos profetas. Passa pela destruição por Deus para fazer a obra de Deus com integridade, cheio do Espírito Santo da graça. Fique tranquilo. Ainda que você morra, ainda que você perca a tua vida, não desista. Ainda que você venha desfalecer, não retroceda, não tenha medo. Porque aqueles que fazem a obra de Deus, a recompensa não é aqui. A recompensa é na glória. E quando começaram a debater com Estevão, Estevão usa o capítulo 7, 53 versículos, começando desde Abraão até Jesus. Falando de Abraão, falando de Moisés, falando da peregrinação, falando do tabernáculo. Ele passa falando do templo construído por Salomão. Passa pelos profetas. Passa pela destruição de Jerusalém. E ele chega num ponto que fere o coração dos seus acusadores. Ele começa a dizer, da mesma forma que vocês tiveram, os seus pais tiveram o coração duro lá na antiguidade, vocês também estão com o coração de vocês duro. Não querem ouvir a palavra de Deus, continuam sendo teimosos. E a Bíblia diz que eles ficaram com tanta raiva que eles rangiam o dente. E levaram Estevão para fora da cidade. Apedrejaram Estevão. Mas a Bíblia diz que por causa da atitude de Estevão, ele olha para o céu e vê o Filho do Homem à destra de Deus. Isto é, Jesus Cristo estava de pé diante de Deus, o honrando. Porque aqueles que fazem a obra de Deus sem medo, Jesus honra. Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que faz a obra de Deus, você está sendo perseguido? Você está sendo perseguida? Não ligue para isso. Não espere que as pessoas vão te abraçar, vão te beijar, vão te ovacionar porque você está fazendo alguma coisa para Deus. Não. O único que merece a honra, o único que merece a glória é o Senhor Jesus. E você reconhecendo isso, Deus ele vai te honrar. Então não desista, não retroceda, não olhe para trás diante dos seus inimigos. Continue fazendo a obra de Deus. Muitas das vezes você pensa, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? É muito levante, não. Quanto mais levante tiver, é este caminho que você tem que seguir. Porque Jesus ele disse que vocês vão ser perseguidos, mortos, aprisionados por causa do meu nome. Jesus, falando sobre Jerusalém, dizendo Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas, que enviam a mensagem de Deus, mas vocês não recebem, dizendo Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas,
que enviam a mensagem de Deus, mas vocês não recebem essa mensagem. Até hoje, homens e mulheres estão sendo mortos, decapitados, enforcados, afogados, jogados na fogueira, porque estão pregando o evangelho genuíno. Jesus, ele diz, quando o Filho do Homem chegar, voltar, achará fé na terra? Será que nós, no tempo que nós estamos vivendo hoje, no mundo da tecnologia, onde o nosso tempo está sendo consumido por isso, será que a gente vai ter fé para suportar a perseguição que está por vir contra a igreja do Senhor? Será que nós vamos ter capacidade de suportar essas perseguições? Que nós possamos ser como Estevão. Que nós possamos ser como este homem de Deus, cheio de fé, cheio de sabedoria, que no momento que teve que pregar a palavra do Senhor e debater com os do Sinédrio, ele conhecia a palavra de Deus. Então leem a palavra de Deus. Quando essas pessoas vierem debater com você, você vai estar cheio do Espírito, cheio de sabedoria. O Espírito Santo, ele vai te conduzir nas palavras, que eles não vão resistir. Então eles não conseguiram ganhar de Estevão na palavra. Então a única forma era tirar Estevão da terra, era matá-lo. Então as pessoas vão fazer de tudo. Se elas não te ganharem de uma forma, elas vão tentar te destruir de outra. Mas que Jesus nos livre. E mesmo se Ele não livrar, que nós possamos estar até o fim, ir até o fim pregando a palavra do Senhor. Ainda que nós morramos, ainda que seja tirada a nossa vida, nós temos que ser como Estevão. Continuar fazendo a vontade de Deus. E mais do que isso, quando Estevão estava prestes à morte, a Bíblia diz que ele disse a Deus, Senhor, não imputes esse pecado, perdoa eles. Perdoa eles. Perdoa eles. Será que nós somos capazes de perdoar os nossos inimigos? Será que nós somos capazes de perdoar aqueles que nos maldizem? Aqueles que querem nosso mal, aqueles que querem a nossa morte? Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Jesus ensina nós amarmos aquele que nos persegue. Só assim reconhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Quando o quê? O que Jesus diz? Quando perdoardes uns aos outros. Quando amardes uns aos outros. Então Estevão nos deixa um exemplo muito grande. De Estevão na palavra. Então a única forma era tirar Estevão da terra. Era matá-lo. Então as pessoas vão fazer de tudo. Se elas não te ganharem de uma forma, elas vão tentar te destruir de outra. Mas que Jesus nos livre. E mesmo se Ele não livrar, que nós possamos estar até o fim, ir até o fim pregando a palavra do Senhor. Ainda que nós morramos, ainda que seja tirada a nossa vida, nós temos que ser como Estevão. Continuar fazendo a vontade de Deus. E mais do que isso, quando Estevão estava prestes à morte, a Bíblia diz que ele disse a Deus, Senhor, não imputes esse pecado, perdoa eles. Perdoa eles. Perdoa eles. Será que nós somos capazes de perdoar os nossos inimigos? Será que nós somos capazes de perdoar aqueles que nos maldizem? Aqueles que querem nosso mal, aqueles que querem a nossa morte? Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Jesus ensina nós amarmos aquele que nos persegue. Só assim reconhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Quando o quê? O que Jesus diz? Quando perdoardes uns aos outros. Quando amardes uns aos outros. Então Estevão nos deixa um exemplo muito grande. De ser pessoas cheias do Espírito, de sabedoria e capazes de perdoar aquele que nos fazem mal. Porque da mesma forma que mataram Jesus, eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas eles vão pagar o preço bem futuramente. Vão reconhecer que eles mataram o Filho de Deus. Mas mesmo esses homens que perseguem a igreja, eles têm chance de se converter ao Evangelho, ser perdoados por Deus e também receber a salvação.
Então, nesse pequeno resumo da lição 7 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que você possa pegar esses exemplos, meditar mais profundamente na palavra de Deus. Isso é só um resumo daquilo que vai ser falado agora no domingo. Inclusive na nossa sede, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no campo de Porto Ferreira, onde a partir das 8 horas estaremos com os nossos joelhos dobrados, orando a Deus, para que nós possamos ministrar e lecionar a palavra do Senhor através da nossa revista bíblica de escola dominical. E se você gostou desse conteúdo, quando perdoardes uns aos outros, quando amardes uns aos outros. Então Estevão nos deixa um exemplo muito grande de ser pessoas cheias do Espírito, de sabedoria e capazes de perdoar aquele que nos fazem mal. Porque da mesma forma que mataram Jesus, eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas eles vão pagar o preço bem futuramente. Vão reconhecer que eles mataram o Filho de Deus. Mas mesmo esses homens que perseguem a igreja, eles têm chance de se converter ao Evangelho, ser perdoados por Deus e também receber a salvação. Então, nesse pequeno resumo da lição 7 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que você possa pegar esses exemplos, meditar mais profundamente na palavra de Deus. Isso é só um resumo daquilo que vai ser falado agora no domingo. Inclusive na nossa sede, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no campo de Porto Ferreira, onde a partir das 8 horas estaremos com os nossos joelhos dobrados, orando a Deus, para que nós possamos ministrar e lecionar a palavra do Senhor através da nossa revista bíblica de escola dominical. E se você gostou desse conteúdo rápido, simples, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, ativar o sininho de notificação para que você não venha perder nenhuma aula. Estamos aí começando o nosso canal. É claro que nós vamos melhorando alguma coisa aqui conforme o Senhor vai nos abençoando, mas o único objetivo que nós temos neste canal é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis, para que elas possam ser salvas pelo Evangelho. Então, meus irmãos, que o Senhor possa nos abençoar, nos dê um dia abençoado na tua presença e que a paz do Senhor esteja com você. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, EBD Esboço, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque toda semana a gente vai postar a aula da semana aqui, e também deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e também edificante, e ele vai indicar às outras pessoas. Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus.